Salmo 126 diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Bom, irmãos, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens que nós intitulamos Indo para Casa. E essa série de mensagens, nós estamos trabalhando os salmos de peregrinação, os salmos de romagem, que vai do 120 ao 134. Que basicamente esses salmos eram os hinos, os cânticos que o povo de Deus, durante a peregrinação, pelo menos uma vez ao ano, todo judeu peregrinava para Jerusalém. Esses salmos basicamente eram os salmos que eles cantavam, né? Principalmente estes salmos, eram os salmos que eles entoavam a Deus durante a peregrinação. E esses salmos expressam tamanho sentimento do povo de Deus em vários aspectos durante a sua jornada. A questão do livramento do Senhor, da alegria que somente Deus pode proporcionar, da fé e na confiança do Senhor, entre outras coisas que esses salmos eles vão tratar e vão falar, e o povo de Deus cantava e entoavam ao nome do Senhor. O Salmo 126 é o salmo que nós iremos trabalhar hoje. O cenário no qual ele foi escrito se deu durante o regresso do povo judeu do cativeiro babilônico. Aqui o rei Ciro, o rei persa Ciro, ele decreta em favor do povo judeu, concedendo-lhes libertação após 70 anos de cativeiro, 70 anos de exílio, para que eles pudessem, permitindo que eles pudessem retornar à sua terra, para que reconstruíssem o templo e reconstruíssem a cidade. Nesse período de exílio, que eles estavam na Babilônia durante 70 anos, não era possível cumprir os requisitos da lei cerimonial, já que não havia templo na Babilônia. Portanto, todos os aspectos do culto ao Senhor, como os sacrifícios, as ofertas e a vida em comunidade, não era possível ser cumprida na Babilônia. Então imagine só o povo exilado durante 70 anos na Babilônia, sem templo, sem culto a Deus, conforme a lei assim exigia. E agora vem uma notícia de que eles poderiam retornar para Jerusalém, retornar para a sua terra, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e, consequentemente, poder expressar cultos e louvores ao nome do Deus que era o Deus do povo de Deus. E no período que este salmo, o período histórico em que esse salmo, o Salmo 126, ele foi escrito, nós não sabemos o autor do salmo, mas com certeza ele foi escrito num período histórico que se encaixa junto com o livro de Esdras e Neemias, que é quando o povo começa a retornar após o exílio da Babilônia para Jerusalém, para a reconstrução da cidade. Então é a primeira leva de judeus retornando para reconstruir a cidade e o templo. E este salmo aqui, o Salmo 126, retrata a alegria do povo de Deus, podendo contemplar o Senhor agindo com a sua graça maravilhosa para com o povo de Deus, o povo da aliança, trazendo restauração ao povo de Deus. Em primeiro lugar, este salmo fala da alegria
daquilo que o Senhor já havia feito para com o povo de Deus. E exortando o povo de Deus, aqueles que haviam regressado, que estavam regressando, a serem gratos ao Senhor. Em segundo lugar, este salmo expressa uma oração para que o Senhor continue a realizar a sua obra e os seus planos para com o povo de Deus, para com o povo da aliança. E certamente o que Deus iria fazer, iria produzir no povo de Deus a alegria que somente Deus pode proporcionar. Então nós vamos dividir aqui este salmo em duas partes. A primeira parte vai ser do verso 1 ao 3, que nós iremos abordar aqui a alegria plena pela restauração de Deus. O verso 1 aqui diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, isto é, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. O primeiro verso relata o momento em que o povo de Deus está retornando do exílio. É importante aqui ressaltarmos que a ação de restauração ela vem do próprio Deus. E com isso nós podemos ter a certeza de que é o Senhor que está no comando da história. É Ele quem governa todas as coisas. A restauração, por mais que o rei Ciro, o rei persa Ciro, tenha decretado a libertação do povo, permitindo que o povo retornasse, eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor que agiu com a sua infinita graça e misericórdia, permitindo que tudo isso acontecesse. Foi o Senhor que está no comando da história, fez com que o rei persa Ciro assinasse o decreto, permitindo que o povo retornasse para reconstruir o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. E nada, absolutamente nada acontece sem a permissão do Senhor. Da mesma forma como o exílio, por um período de 70 anos, como o profeta Jeremias muito bem profetizou lá no capítulo 25 do seu livro, por causa da desobediência do povo de Deus, se desviando dos caminhos do Senhor, cultuando outros deuses, idolatrando outros deuses. Foi permissão de Deus eles estarem lá no exílio durante 70 anos, porque o povo se tornou um povo desobediente, um povo que se revoltou contra Deus, um povo que estava cultuando outros deuses. Deus então diz pelo profeta Jeremias que iria fazer com que o povo fosse exilado para a Babilônia durante 70 anos. Da mesma forma, após os 70 anos, o Senhor também havia dito que libertaria o seu povo. Da mesma forma como Deus disse que eles iriam ser cativos, o Senhor também assegurou que após 70 anos iria libertar, iria restaurar o seu povo. E grande parte dos homens hoje lutam contra a verdade da soberania de Deus. Não aceitam o fato de que Deus está no controle de toda a história. Mas no fundo, todos sabem que absolutamente nada acontece sem a vontade de Deus. Os homens lutam contra essa verdade. Olha, Deus, não, o homem decide o que quer fazer da sua vida. Deus não está no controle da história. Mas no fundo, todos sabem que nada, absolutamente nada acontece sem a vontade de Deus. Deus, ele é soberano, está no controle de todas as coisas, ele dita o que vai acontecer, ele decreta o que vai acontecer e tudo o que ele diz se faz valer e se cumpre, porque ele é poderoso, ele é fiel e ele é soberano. Então, não adianta lutar contra essa grande verdade, não adianta lutar
contra esse grande atributo do fato de Deus ser soberano, estar no controle de todas as coisas e não aceitar essa verdade, sabendo muito bem que no fundo, absolutamente nada acontece sem a permissão e a vontade de Deus. Então o fato do povo estar sendo exilado, estar sendo levado para a Babilônia, foi vontade de Deus, foi permissão de Deus. Da mesma forma como Deus havia dito, olha, após 70 anos o povo vai retornar. Eu vou dar libertação ao povo. Nada, meu irmão, minha irmã, está fora da vontade de Deus. E toda essa ação graciosa de Deus para com o seu povo, era tão maravilhosa essa ação de Deus, agora dando libertação ao povo, que parecia até um sonho, que é o que o texto vai dizer aqui no verso 1, a parte B, né? Ficamos como quem sonha. E o significado dessa expressão é como se o povo não estivesse acreditando no que estava acontecendo. De fato, o sentimento é que parecia tão bom, tão maravilhoso, tão alegre, que mal podiam acreditar que aquilo que estava acontecendo era real. Você já parou para... quando você está diante de uma situação tão inesperada e que gera um sentimento de alegria tão grande, você fala, meu Deus, como que isso está acontecendo? E você fica tão alegre, tão feliz, e você olha para as pessoas que estão do seu lado e fala assim, me belisca, porque eu preciso saber se de fato isso é verdade. Esse é o sentimento aqui, puxa, parece um sonho, é tão bom, é tão maravilhoso, é tão grandioso o que Deus está fazendo, que nem parece de verdade, parece um sonho, mas a verdade é que aquilo ali era real. E esse era o sentimento que eles estavam sentindo, de tanta alegria. Quando acontece algo maravilhoso e bom, que não esperávamos que acontecesse, produz em nós um sentimento de alegria que é inexplicável. Essa alegria inexplicável se mistura com um sentimento de dúvida e perguntamos se de fato isto que está acontecendo é verdade. Talvez essa seja a ideia que o texto está tentando transmitir. Será que isso de fato é verdade? Porque é um sentimento de alegria, ao mesmo tempo é um sentimento de dúvida. Puxa, o que está acontecendo? E esse sentimento é um sentimento que se mistura e você fala, puxa vida, será que isso aqui é verdade mesmo? E talvez essa ideia que o texto está transmitindo aqui. Essa ideia dessa mistura de sentimentos que o povo estava sentindo quando o Senhor estava agindo em favor do seu povo. Quando a graça maravilhosa de Deus estava operando a favor do seu povo. No verso 2, a parte A aqui do verso, mostra o resultado da ação graciosa de Deus com o seu povo, permitindo que regressassem à sua terra. Qual foi o resultado desse sentimento, né? Diz o texto, né, a parte A aqui do verso 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E nós não podemos olhar para esse texto apenas como uma volta para casa após o exílio. Mas a alegria produzida está ligada diretamente à promessa de Deus, que é a restauração da herança prometida por Deus. Olha só que interessante, essa alegria aqui, ela não é somente uma alegria de voltar para casa, mas é uma alegria de saber que aquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e Jacó, a promessa de Deus, agora estava sendo restaurada pelo Senhor. E essa alegria aqui está produzindo uma boca cheia de riso e cânticos de júbilo ao Senhor. Essa alegria que eles estavam sentindo era algo tão visível
que a boca se encheu de riso, as pessoas viam isso, as pessoas contemplavam isso, era algo que era evidenciado, era externado e todos poderiam ver. E passam então a expressar essa alegria em cânticos ao Senhor. Eles começaram a jubilar de tão alegres, de tão felizes que eles estavam, que eles passam a cantar, a jubilar ao Senhor. Eles estavam tão alegres com a ação graciosa de Deus, trazendo restauração para o seu povo, que eles passam a cantar alegremente ao Deus de Israel. E essa alegria era tão clara que até as outras nações puderam ver isso. As outras nações testemunharam o que Deus estava fazendo pelo seu povo. E puderam ver que eram coisas grandes. O verso 2, a parte B, vai dizer o seguinte: então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha que interessante isso aqui. Porque quando nós voltamos para a questão do povo cativo na Babilônia, não existia somente o povo judeu cativo. Existiam nações de vários outros lugares, de vários outros povos, que também foram exilados juntamente com o povo judeu. E quando Deus ele agiu em favor do povo dele, e eles ficaram tão alegres, e essa alegria era tão clara, todo mundo podia ver, a ponto de que as outras nações que estavam ali, eles começaram a dizer: olha o que o Deus deles está fazendo por eles. Olha o quanto Deus deles está agindo em favor do povo dele. Olha como Deus tem operado em favor deles. Olha como maravilhoso Deus tem sido para aquele povo. A ponto de o nome de Deus ser glorificado por outros povos, por povos pagãos, povos gentios. O testemunho está aqui, claro, que outros povos, outras nações, o povo pagão, estava agora reconhecendo o quão grande Deus tem sido para com o seu povo. Eles podiam ver a mão do Senhor em favor do povo dele. Então observem aqui que o nome de Deus foi glorificado entre outros povos. O que Deus estava fazendo pelo seu povo era de uma magnitude que até os pagãos viram a obra no meio do povo de Deus. No verso 3, o salmista irá afirmar que tudo aquilo que as outras nações estavam dizendo era verdade. No verso 2, as outras nações estavam dizendo: olha, o Senhor tem feito coisas grandes pelo povo dele. Agora no verso 3, o salmista, ele vai afirmar: é verdade, o que Deus tem feito por nós são coisas grandes. Que diz assim no verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa alegria contrasta o sofrimento do período do cativeiro, onde Deus muda a história do seu povo, restaurando a sua promessa e concedendo-lhes libertação de escravidão. Por mais que eles afirmassem essa grande verdade, eles nunca conseguiriam expressar de forma plena o que de fato Deus havia feito por eles. As palavras não podem expressar o sentimento de toda a obra de Deus em nossas vidas. Tamanha é a obra de Deus em nós. Portanto, somente aqueles que experimentam o favor de Deus têm plena consciência de toda a sua graça, de todo o seu amor, de toda a sua fidelidade, de toda a sua bondade. Partindo do ponto de que compreendamos que não somos merecedores dessa infinita graça e misericórdia. Entende-se, irmãos, que
as palavras, elas não irão conseguir expressar tamanha obra que Deus, Ele de fato tem operado em nossas vidas. Quando o salmista vai dizer, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, eles não conseguiriam jamais, com palavras, expressar o sentimento de toda a obra, de toda a bondade, de todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a graça que Deus estava derramando sobre o seu povo. Era uma alegria plena, era uma alegria que não tem tamanho. E assim é o sentimento nosso hoje, quando Deus, Ele opera em nossas vidas, por mais que nós venhamos tentar expressar por meio de palavras, somente aqueles que gozam da graça maravilhosa de Deus sabem ao fato o que é esse amor, essa bondade, essa fidelidade. Somente aqueles que experimentam isso sabem o que é a graça de Deus. Precisamos viver, porque somente isso, somente o viver, somente o experimentar, poderá nos mostrar tamanha é a obra de Deus em nós. As palavras não conseguirão expressar tamanha obra que Deus tem feito no meio do seu povo. A segunda parte aqui da mensagem, que vai dos versos 4 ao 6, é uma oração para que Deus continue realizando sua obra no meio do povo da aliança. No verso 4, o salmista ora para que Deus continue a realizar sua obra no meio do povo da aliança. Ele pede ao Senhor a restauração. Esse verso aqui, o 4, que diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele não está contradizendo aqui os 3 primeiros. Porque quando nós lemos sem uma análise do texto, talvez você possa dizer, puxa, no verso 1, 2 e 3, o salmista está regozijando, está alegre, está jubilando ao Senhor, porque o Senhor restaurou. Quer dizer, o Senhor cumpriu, o Senhor já fez. Mas agora no verso 4, o salmista ele vai dizer, restaura. Mas como assim? Será que ele não restaurou ainda? Não é esse o sentido do texto. E há pelo menos 2 razões para isso. Eu vou tentar explicá-las. A primeira, em primeiro lugar, quando ocorreu o decreto do rei Ciro, o rei persa Ciro, nem todo o povo retornou de imediato. Nem todos retornaram. Houve uma primeira leva que retornou para reconstruir, né, a cidade, depois o templo, enfim. Teve levas de caravanas retornando. Então nem todos retornaram de imediato. Portanto, essa oração aqui pode expressar o desejo para que Deus pudesse restaurar aqueles que continuaram na Babilônia. Quer dizer, existem irmãos da Babilônia que ainda não voltaram, então nós estamos orando para que o Senhor restaure a estes também. Que o Senhor traga a estes também que ficaram lá ainda, que eles possam voltar, que eles possam também viver aquilo que Deus havia prometido por herança ao seu povo, e que eles venham agora nos reunir, que eles possam voltar para que nós possamos nos reunir, estarmos juntos e juntos vivermos a promessa de Deus. A segunda razão, em segundo lugar, essa oração expressa o desejo de que o Senhor pudesse continuar a restauração que ele já havia iniciado. Restauração essa que produziu uma genuína alegria entre o povo de Deus. O desejo deles aqui é para que o Senhor continuasse dando a alegria que somente Deus poderia dar.
Então ele fala: Senhor, restaura, continue restaurando. E o salmista, no verso 4, ora para que a restauração seja como as torrentes no Negueb. O Negueb ficava ao sul do território de Israel e era uma região deserta com terra seca. Era uma terra seca, uma terra deserta. E quando chovia nos montes ao lado do Negueb, próximos à região do Negueb, as águas desciam de forma abundante, que formavam ribeiros na região do deserto. Então aquela região que não tinha nada, aquela região que era deserta, aquela região que não produzia nada, absolutamente nada, era seco. Quando vinham as torrentes, águas que desciam aquelas montanhas, elas vinham de forma tão abundante que formavam riachos no meio do deserto, no meio do nada. Riachos eram formados. E o salmista usa essa analogia em sua oração para que o Senhor faça com eles, faça com o povo, assim como acontece no deserto, trazendo esperança e vida para aquela região. Então a oração é: Senhor, assim como no Negueb, que é seco, que é uma terra deserta, mas quando as torrentes vêm e formam ribeiros e formam riachos, que o Senhor faça isso com nós, que o Senhor nos traga esperança, que o Senhor nos traga alegria, restauração. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nos versos 5 e 6, o salmista compara o trabalho do agricultor que, quando sai a semear, chora pelo árduo trabalho realizado. Sabemos que a semeadura é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho que muitas das vezes era feito com choro. Eles choram pelas dificuldades da semeadura, choram pela espera, porque plantar não significa que você irá colher amanhã. Eles têm que esperar para que a semente venha produzir o alimento. Mas, ao mesmo tempo, eles se alegram a ponto de cantarem de alegria quando chega o momento da colheita, podendo contemplar todo o esforço, superando toda dificuldade, toda lágrima que foi derramada. Eles podem sim se alegrar quando a colheita chega. E a ideia é que, mesmo que não houvesse uma restauração imediata do povo, e é isso que o salmista está orando e falando aqui: olha, mesmo que não haja uma restauração imediata, quer dizer, nós estamos plantando, pode ser que venha demorar, nós estamos chorando, mesmo que isso não aconteça de imediato. Aqueles que sofreram, choraram durante o exílio, literalmente semearam com lágrimas, poderiam ter a certeza de que a ceifa seria jubilosa. Portanto, no tempo certo, Deus, que está no controle de toda a história, iria proporcionar a plena alegria e restauração que somente Ele pode conceder. E essa é a ideia aqui, porque os versos 5 e 6 diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mesmo que o período que eles passaram no exílio fosse um período de choro, um período de dúvidas, um período de incerteza, eles poderiam ter plena convicção de que o momento da colheita chegaria. E aqueles que semeiam com lágrimas, chorando, podem esperar que no tempo oportuno, no tempo certo, eles irão colher. E a colheita trará alegria, a colheita trará um momento de prazer no Senhor. No momento certo,
eles iriam colher. E é isso, é essa ideia que o Salmo está dizendo aqui, que o texto está apresentando aqui. Mesmo que o Senhor aparentemente demorasse a restaurar o seu povo, no tempo certo ele iria restaurar. Um tempo oportuno ele iria trazer o seu povo de volta. E essa é a comparação que o salmista está fazendo aqui. E essa é a esperança que todo o povo de Deus deve ter. Pois bem, irmãos, nós iremos agora rapidamente fazer uma breve aplicação. Eu quero trazer aqui 2 pontos para que venhamos concluir essa mensagem. A primeira aplicação para as nossas vidas hoje, a nossa alegria por tudo aquilo que Deus ele fez, ela deve existir em nós. Principalmente mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. O Salmo na primeira parte vai tratar da alegria daquilo que o Senhor já havia feito. Então, quer dizer, o Senhor já havia restaurado, estava restaurando, estava levando o povo de volta à sua terra. E eles estavam alegres. Nós, hoje, igreja do Senhor, deve se alegrar naquilo que Cristo conquistou no Calvário por nós. Nós devemos nos alegrar pela obra de Cristo lá na cruz. Aquilo que Ele já realizou não tem preço. Nós não podemos pagar, mas Ele pagou. Ele foi ao Calvário. Ele se entregou por nós. Ele morreu, derramou o seu sangue pelos seus eleitos. Ele entregou a sua vida. Ele realizou a maior obra da história do mundo. Nós podemos ter a certeza que essa alegria é inexplicável, pois eu e você não éramos merecedores dessa maravilhosa graça. Podemos sim declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A nossa alegria não pode se resumir às coisas terrenas, às coisas deste mundo. Mas nós precisamos voltar o nosso olhar para a cruz, para o Calvário, e se jubilar, e cantar, e se alegrar no Senhor pela restauração conquistada por Cristo na cruz. Estávamos mortos, perdidos, sem esperança. Mas Cristo realizou a maior obra, nos dando restauração lá no Calvário. Então, seja alegre. Seja feliz, grandes coisas fez o Senhor por nós no Calvário. Glória a Deus por isso. A segunda aplicação: mesmo que a nossa jornada rumo à Nova Jerusalém seja com lágrimas, e será, como aqueles que trabalham semeando, e vendo as dificuldades do trabalho, e choram por isso e lamentam por isso, podemos sim ter a certeza que o resultado final será de plena alegria. Todavia, precisamos ter total certeza de que o próprio Deus está no controle da história. Com certeza choraremos muito durante a nossa peregrinação rumo à Nova Jerusalém, na nossa jornada diária. Porém, podemos ter essa certeza de que teremos plena alegria quando chegarmos à Nova Jerusalém e nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sermos chamados de filhos, amados, queridos, estar eternamente com Ele. Não tem comparação com a alegria plena que teremos na eternidade. Por mais que seja doloroso agora, por mais que você esteja chorando, semeando com lágrimas, o texto nos afirma, e essa verdade ela é tão profunda, e ela se aplica tão verdadeiramente a nós, que nós podemos sim afirmar: aqueles que semeiam com lágrimas
certamente colherão com alegria. Quando chegarmos na Nova Jerusalém, só haverá alegria. Não haverá choro mais. Vai acabar, meu irmão. Vai acabar, minha irmã. Talvez você esteja chorando agora. É temporário. É semeadura. É um período. Talvez você esteja com dúvidas. Calma. Nós podemos ter a certeza que Deus está no controle. Que no tempo certo, nós encontraremos com Ele eternamente. E teremos plena alegria no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que você guarde essa mensagem no seu coração em Cristo Jesus.